Olá, pessoas amáveis da internet, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal, mais um react, dessa vez um react ao canal do MBL Absurdos, Crianças Trans Existem? Interrogação. O MBL requentando, já que o bolsonarismo está num vácuo, né, de influenciadores, o MBL tá querendo ocupar esse vácuo, né, não existe vácuo na política, e tá querendo ocupar esse vácuo do pânico moral e vamos falar um pouquinho sobre isso, tudo bem? Mas antes, sempre tem um mas na vida, né? Se você gostar desse conteúdo, se você curtir esse canal, não se esqueça de interagir e engajar de alguma maneira, com like, com curtida, com inscreva-se. Estou tentando bater de 100 a 200 inscritos aqui, talvez quando esse vídeo tenha saído já bati 100 inscritos, ou ainda não, mas você pode ajudar, é de graça, é simples, é fácil, não custa nada para você e também me ajuda muito ao meu trabalho aqui na internet. Eu trouxe esse react, esse é um react aqui, talvez meio pedante, meio chato, que ele é recheado de. Já trouxe um monte de referências aqui, porque eu gostaria muito de falar sobre esse assunto, porque o MBL tá requentando muito essas pautas de pânico moral, e principalmente com a defesa da criança sobre uma ordem social progressista que teoricamente está ameaçando a pureza da criança. E eles estão apostando nisso por vários motivos, né? Primeiro porque a gente nesse momento tem um vácuo de comunicação. Eu usar uma palavra muito difícil que eu engasguei para falar. Dentro do bolsonarismo, né? Apesar do bolsonarismo não ter morrido de morte matada, você tem um vácuo no sentido de que, como o Bolsonaro não está mais no poder, todos os influencers, aquela direita que estava se comunicando com o povo, não está mais uníssona como era antes. Não tem uma comunicação limpa, clean, de deputados e tudo mais. Está tendo ruídos. E você tem alguns poucos deputados agora que são mais comunicativos como eram antes. E eu acho que o MBL, essa é a minha visão política, está tentando ocupar esses espaços. E para ocupar esse espaço, esse vácuo, eles estão investindo em algumas pautas morais que não era muito foco do MBL, como, por exemplo, falar sobre questões que eles tratam como identitárias. São questões envolvendo pessoas LGBTQIA+, representatividade na cultura pop, racismo, liberdade de expressão e tudo mais. O MBL, se você for lá atrás nos registros e na história deles, eles não batiam tanto nessas pautas morais. E como, na minha leitura, que pode estar errada, porque quem sou eu, eles estão trazendo essas pautas morais de novo. E eles estão batendo, eu já fiz até um react aqui no canal, do próprio Renan, falando de. Fazendo associações maldosas de pessoas LGBTQIA+, com pedofilia, que é basicamente a pauta padrão desse pânico moral. É uma pauta padrão importada lá dos Estados Unidos, do QAnon e tudo mais. Já adianto, não tem nada a ver. Pessoas LGBTQIA+, não tem nada a ver com pedofilia. Essa é uma associação maldosa para descredibilizar e criminalizar essas pessoas, que em nenhum lugar do mundo, nenhum conselho sério de medicina, psicologia, e eu vou mostrar aqui com artigos e com sites que nenhum lugar mais usa e nenhum lugar trata mais pessoas, tanto na orientação sexual não heteronormativa, quanto nas questões de identidade de gênero, não são tratadas mais como doenças psicológicas nem com transtornos mentais. A gente já evoluiu muito cientificamente na medicina e hoje em dia a gente já tem conhecimento de que essas pessoas têm algumas questões que não estão relacionadas com desvios morais, nem estão relacionados com promiscuidade e muito menos com violência de crianças, que é essa pauta moral que é associar. Mas eu já falei demais, são 4 minutos, eu coloquei react no título desse vídeo e nós não reagimos nem um segundo. Esse vídeo provavelmente não vai ter retenção nenhuma. Mas vamos lá, eu acho que é importante. Vocês sabem que eu não ando gravando vídeo especialmente pro canal. Na verdade, eu preparo o que eu fazia pros vídeos dentro das lives. Lá eu gero mais de 2, às vezes 3 vídeos por dia. Mas eu não podia me furtar de falar sobre o que aconteceu hoje na parada LGBT em São Paulo, tá? Era pedra cantada que no mês que nos Estados Unidos os caras estão literalmente invadindo escolas para colocar essa agenda, enfiando aquela bandeira que agora até mudou de forma, entre escolas para menores de 10 anos de idade, coisa nesse nível, em que o presidente dos Estados Unidos coloca a bandeira LGBT junto à bandeira americana, coisa que, enfim, nunca vi eles fazerem com, vamos dizer, com tanta audácia, tá?
No mês em que o conflito não deixou de ser um conflito verbal, um conflito ideológico, se tornou um conflito físico nos Estados Unidos, era de se imaginar que isso fosse acontecer aqui. Era pedra cantada e batata. As imagens que vocês estão vendo agora são da parada gay, lá, a antiga parada gay. Veja como ele já começa tratando pessoas LGBTQIA+, como se não fossem pessoas normais. Porque qual que é o medo de uma criança ter contato com uma pessoa LGBTQIA+. Qual que é o grande pavor? As pessoas, elas desvirtuam de alguma maneira? Elas são pessoas normais. Já é querer tratar essas pessoas como se elas fossem riscos às crianças. Por quê? Por que que uma pessoa LGBTQIA+, é perigosa à criança tanto como qualquer outro tipo de adulto? Quer dizer que você confia no adulto cis, hétero, de ser professor, cuidar de crianças, mas só porque uma pessoa é LGBTQIA+, automaticamente você não confia mais? Baseado em quê? Agora a parada LGBT, sopa de letrinha, que aconteceu na Paulista. E eles realmente foram lá e estão lá falando que vidas trans, de crianças trans existem, não sei o quê. Sempre com a perspectiva de só crianças trans existem, né? Querendo criar uma perspectiva de que há uma massa de milhares, quiçá milhões de crianças trans, tá? Espalhadas por aí, sofrendo preconceito, que eles estão lá defendendo essas crianças, né? E aí eles colocam num evento que é conhecido por ter droga no meio da rua, é conhecido por ter ocorrências, e basta falar com qualquer policial que faz a cobertura, de gente fazendo sexo no meio da rua, tá? Um evento, enfim, que esse tipo de coisa acontece, os caras enfiam um monte de criança. Nós avisamos, eu já venho avisando no Twitter, a gente... Tá, mas nesse evento domingo teve essas denúncias? Essas denúncias envolviam crianças? Porque denúncia virada cultural pode ter problema também, tem criança. Que evento na rua não pode ter problema em ter criança? Por que que só a parada LGBT é taxada por ter esses eventos? E teve nesse domingo? Tem esses vídeos? Tem essas provas? É importante. É uma acusação complicada. Tá falando de eventos passados. Mas esse domingo, que teve presença maciça de criança, teve esses eventos? Alguma criança foi maltratada? Houve boletim de ocorrência? Tem denúncia? Se você tem, você tem que postar. Você tem que denunciar para os órgãos importantes. Você não pode só jogar no ar, porque, de novo, essa construção ela é progressiva, vem? Pouquinho em pouquinho vai se construindo no imaginário de que uma pessoa LGBTQIA+, é moralmente desviada e coloca em risco as suas crianças e as nossas crianças por conta desses desvios morais. Mas esse desvio moral é totalmente construção, não é baseado em fatos. A gente vai vir falando bastante tempo que isso iria acontecer e que a gente iria importar isso, tá? E primeiro eu vou explicar o porquê é especialmente trágico isso no Brasil. As famílias brasileiras não são as famílias americanas. A classe média americana, a despeito de qualquer problema que você possa colocar, ela tem um nível de organização e um senso de comunidade que não acontece aqui, tá? As famílias... Bom, baseado em quê? Onde? Quando? Caraca. brasileiras são atomizadas, elas não conversam entre si. Os poucos ambientes que isso poderia acontecer são ambientes destruídos. E na prática, também o número de famílias que estão detonadas, e as crianças perdidas, hora morando apenas com a mãe, hora às vezes nem conhecendo o pai, é enorme. Tá? Onde eu quero chegar com isso? Isso é um fenômeno só brasileiro? Não entendi essa associação. A formação, aliás, desculpa fazer esse parênteses, a formação das famílias brasileiras, a formação intelectual menos, é mais frágil. Portanto, a reação que a gente vai ver nos Estados Unidos... O americano médio é muito mais exigente que o brasileiro, né? Nem foi de lá que a gente importou QAnon, terra plana, nem foi de lá que teorias contra a vacina, nem eram pessoas esclarecidas, né? Nem, tipo, não. O brasileiro é mais burro, porque sim, né? O brasileiro é mais burro, a gente tem complexo de vira-lata e é isso. Nós somos mais burros, os americanos são mais inteligentes, baseado em porque sim. Até vai acontecer aqui, mas de uma escala menor, tomada por picaretas que vão pegar essa agenda e transformar num palanque político dos mais frágeis e vazios para fazer barulho, e a gente sabe de quem a gente está falando, porque esses caras estão fazendo isso a qualquer pauta conservadora que surja há alguns anos, e esses caras vão para o Congresso e não resolvem nada, tá? Isso precisa ser dito. E a capacidade de resistência da sociedade brasileira a isso, portanto, a meu ver, ela é diminuta. Aqui, tal qual nos Estados Unidos, essa agenda... Resistência? Calma, parceiro. Calmou, é só...
tudo é Deus vult, né? Tudo é uma cruzada. Calma, Renan. Nem tudo é uma cruzada. Nem tudo é uma guerra. Calma, parceiro. Pessoas LGBTQIA+, não são produzidas. Relaxa. Elas nascem assim. A medicina e a ciência já sabem isso há muitos anos. Você não transforma. As pessoas não são transformadas, gente. Não existe isso de. Nossa, agora, pô, tô importando lá nos Estados Unidos o aumento de número de pessoas LGBTQIA+, subiu. Agora as pessoas querem ser. Pô, gente, esse discurso é dos anos 90, sabe? Essa ideia é, pô. E não é que eu tô querendo ser modernete, popzete, não, é só sobre, tipo, leitura científica atualizada. Leitura do mundo todo, tipo, pesquisa no mundo todo, em todos os lugares do mundo. A gente já tem essas, já é, tipo, batido, e não é de hoje, como eu vou mostrar aqui, a questão das pessoas trans já é uma pesquisa antiga, é que tá chegando no popular mais hoje porque a gente tá quebrando uma série de barreiras, mas os estudos de disforia de gênero já são antigos, já fazem mais de 50 anos, e a gente tá só avançando nesses estudos, e a gente já sabe que nada disso é escolha, sabe? Então, não adianta aquele cartaz crianças trans existem, não transformou nenhuma criança em trans. Porque não é isso que transforma uma pessoa em trans, em gay, em lésbica, em assexual, em não binário. Não é assim que a sexualidade funciona. Nada melhor do que parar uma gravação e descobrir no meio de que depois você falou muito que você parou, mas vamos voltar então, até acendi a luz, porque já escureceu, inclusive, e vamos voltar pro vídeo. Aqui, tal qual nos Estados Unidos, essa agenda woke, Agenda woke, que a palavra atua no mágica. espaço trans, ela é especialmente financiada, tá? Então aqui a gente tem participação de bancos, de grandes instituições financeiras, que por conta daquelas políticas de ESG, né, que basicamente é uma maneira de tornar a governança das empresas mais à esquerda, ela se torna... O Banco Santander, conhecidamente, é um banco a mais à esquerda, né? O Banco Bradesco, instituições totalmente de esquerda. Tá sendo muito otimista, né? tornaram grandes propagandistas, só financiadores dessa agenda, mais o universo da Rede Globo, mais aquele universo imoral da boa parte da imprensa brasileira que incentiva e acha lindo esse tipo de coisa, tá? Globo altamente progressista, né? Globo que a gente tá sabendo cada vez mais que através dos tempos teve vários casos de assédio contra a mulher e eram abafados, né? E o caso do Marcus Mellan, não sei como falam deles, só deixou evidenciado isso, né? Mas grande parte da nossa academia que endossa isso, a gente tem um caldo cultural muito poderoso para que essa agenda ela seja implementada aqui, ainda mais sabendo que a nossa Suprema Corte, com as leis que passaram, inclusive que passaram... Gente, joga no Google aí, vê qual que é a média de vida de uma pessoa trans no Brasil. Se tem um lugar onde trans não estão seguros e onde essa pauta demora para avançar é no Brasil. Pode da materialidade mesmo. A gente consegue olhar para nossa materialidade que essa realidade que ele pinta não faz sentido nenhum com a realidade material que a gente vive. Com todo respeito ao Renan, mas é um pânico moral exacerbado. Pesquise, vá atrás de canais trans, ouçam essas pessoas falarem. Você vai ver que essas pessoas têm medo de morrer antes dos 30 anos. As pessoas são expulsas de casa. As pessoas não encontram lugar no mercado de trabalho. As pessoas muitas vezes têm que ir pra internet, têm que ir para trabalhos. Não que a internet seja perigoso, mas não é um trabalho fixo, problemático, né? Trabalho precarizado. Essas pessoas, infelizmente, precisam ir, às vezes, pra prostituição. Se tem uma coisa que não é fértil no Brasil, que a gente não avança, é uma pessoa ser trans no Brasil. E, tipo, vá pra materialidade das coisas, vá pra pesquisa. Pesquisa aí na sua casa, nesse momento. Expectativa de vida de um trans. Pesquise nesse momento o relato de pessoas trans. Pesquise nesse momento, vá para canais trans de pessoas trans e ouçam eles falar pra você ver como que é a realidade no Brasil de pessoas trans. dentro do E por conta dessa realidade que vão ter manifestações como a gente vê ali na marcha LGBTQIA+, né? governo anterior, isso precisa ser dito, são leis que punem
de forma muito sórdida, muito pesada, todo mundo que venha a protestar ou denunciar o que está acontecendo, tá? Basta ver esses dias um deputado que eu não gosto, vocês sabem disso, que é o Nicolas, foi punido por não tratar a deputada, né, para não tomar também processo, Duda Salabert, que basicamente é um trans ou uma trans, não sei exatamente as definições, como é que se faz isso aí, né? Eu acho tão bobo, verdade, com todo respeito. Essa questão do pronome é um negócio tão bobo, ainda mais de um lado ideológico que fala tanto sobre liberdade. Cara, qual que afeta a sua vida você tratar a pessoa com o pronome que ela pediu? De verdade, não afeta nada, zero. E que afeta você pesquisar qual que é o pronome que ela gosta de ser, que ela se identifica, né? Não é questão de gostar, é questão de se identificar. É bobo, sabe? Até pra discussão teológica, filosófica. Eu entendo você querer discutir isso num sentido, você ter dúvidas biológicas. Faz todo sentido. Como funciona, de como causa. Inclusive, é uma coisa que a ciência está tentando avançar cada vez mais. Questões filosóficas em cima disso. Eu entendo ter contradições religiosas. Entendo. Agora, essa questão do pronome é só bobo, sinceramente. É tipo, com todo respeito, com toda humildade, é só bobo. Tipo, bobo, sério. Ficar falando, é ele, que é ele, menino, menina, não sei o que, ai, não sei como fala. É só bobo, cara. De verdade, a pessoa. Hoje tem rede social, a pessoa coloca lá, ó, quero ser tratado assim, assim. Show, show, 2023, respeito, no mínimo. Por não tratar no pronome certo, e ele foi condenado. Né? Veja, o Nicolas podia estar fazendo isso até por... Eu acho muito difícil ter sido só pelo pronome. Ainda mais do Nicolas. Mas não vou parar aqui pra ver o processo do Nicolas, mas eu acho muito difícil ter sido só pelo pronome. Por galhofa, né, desrespeitando, ele pode ter sido, sei lá, transfóbico, se esse termo existe, mas... Existe, Renan. O termo existe. Condenar alguém por não tratar o outro com pronome, né? Dificilmente foi essa condenação. Pelo amor de Deus. Essa agenda se impôs nas nossas cortes superiores muito rápido, tá? Com uma velocidade que é espantosa. E por que então fica muito complicado tratar desse tema aqui? Porque aqui, como nós temos uma elite que é muito burra, e é uma elite que é especialmente apartada do próprio povo, ou seja, elite... Isso a gente concorda. Se tem uma coisa é que a nossa elite é atrasada. Pensa diferente do povo, e a elite tem asco do povo. Então, essa elite, ela imagina Renan, que... Renan marxista por 5 segundos? Renan comunista por 5 segundos? Tá de vermelho? Tá de vermelho e odeia a elite. Pronto. Copiando o que acontece nos Estados Unidos, copiando certas coisas que acontecem na Europa, ela tá sendo civilizada. Né? Copiando, tipo, teorias da conspiração. Quem sabe? Não sei. E ao proferir decisões... Olavão morreu, mas o hábito do Olavão de importar teorias de fora não morreu. Infelizmente. Vou fazer uma matéria jornalística, essa elite está educando essa massa de idiotas. Grande parte da massa de idiotas da classe média não sabe, fica confuso e fala, não, para não parecer, vamos dizer, um idiota, eu vou imitar o que esse jornalista está falando, o que esse artista está falando. Parceiro, você acha que a elite pauta? A elite pauta, sim, mas matéria jornalística, você acha que, tipo, os bilionários, o Lehman, tipo, a galera, eles são donos do conglomerado, mas eles não pautam, tipo, tudo. Eles pautam editorial, eles pautam certas coisas, mas uma matéria sobre. Você acha mesmo que o cara da elite tá lá pautando? Não, eu quero que fale sobre trans, LGBTQIA+, positivamente. Pô, você tá de sacanagem? Você já viu o editorial do Estadão, mano? Mais conservador do que aquilo, impossível. Impossível, tá ligado? O despacho desse... Uma coisa se confunde muito colunista com a empresa. Você pode ter colunistas. Realmente, existem colunistas mais progressistas. Mas são colunistas, não são pessoas que estão lá na edição do jornal, no editorial do jornal, na linha editorial do jornal. Se confunde muito, se usa isso. Fulano de esquerda tá escrevendo na Folha. Pô, parceiro, ele é um colunista político. Não é ele que cuida do editorial da Folha, certo? Assim como, por exemplo, a Globo se confunde muito, sei lá, tem uma novela mais progressista, mas, pô, parceiro, a Globo é uma empresa gigantesca, tá ligado? Você tem o setor da comédia, setor da novela, setor do jornalismo, setor do esporte. Não é porque o setor da novela é um pouco mais progressista por x, y motivos, que toda a Globo é progressista, que toda a Globo é maravilhosa, de esquerda e quer a revolução e quer acabar e implantar a ditadura do proletariado, né? Isso é simplificar as coisas.
juiz e acaba imitando, né? Nós brasileiros é que sempre ficamos macaqueando o que nós vemos no primeiro mundo, e assim se cria um ciclo em que os absurdos são naturalizados às vezes mais rápido aqui do que em outros lugares. A gente se ilude quando a gente pensa, não, o brasileiro ele é muito conservador, ele é muito mais como... Calma, o brasileiro é um povo muito complicado, tá? E o brasileiro está... Concordo, porque é um país gigantesco com diversos tipos de... É muito bobo generalizar o brasileiro, né? O brasileiro é totalmente complexo, assim como todo povo, como toda cultura, certo? Essa simplificação, elas são muitas vezes estereótipos que são justos ou não. Alguns estereótipos... que eu falo estereótipos é tipo uma generalização que às vezes parte de um lado em comum, realmente. Eu usei a palavra errada, né? Estereótipos geralmente são maldosos. Mas algumas generalizações sobre povos fazem até sentido em alguns aspectos, mas essa generalização só são auxílios pra gente tentar ver o todo, né? Mas nas minúcias, quando você dá o zoom, os povos são muito complexos, né? Especialmente frágil diante dessas investigações. Eu tô parando muito nesse vídeo, mas é que tipo, se eu não responder na lata, tem muita coisa que vai ficando... O meu intuito era, tipo, dialogar com esse vídeo. Eu creio que, assim, qualquer grupo político, eu vou dar um exemplo, o MBL sempre foi um grupo que foi porque é um assunto muito complicado. Favorável, e é favorável à união civil entre homossexuais, ou seja, qualquer grupo político tem uma perspectiva moderna. Ah, sou conservador, mas tem uma perspectiva, uma leitura moderna das coisas, pode muito bem manter esse tipo de posição e ao mesmo tempo ser contra o que estão fazendo com crianças. Até porque se você perguntar para a maior parte dos homossexuais adultos que têm sua vida normal, que todos nós convivemos normais como profissionais, ou como pessoas, como cidadãos, a maior parte desses homossexuais vão falar, isso aqui não é certo. Mas o que estão fazendo com crianças? Não. É isso que é o ponto. O que estão fazendo com as crianças? Fale pra gente. Não, essa linha aqui não pode ser cruzada. Porque a gente não está nem falando, vamos dizer assim, de uma mera sexualização das crianças. A gente está falando de algo muito mais perverso. Sexualização de crianças na tenra idade, a apresentação para elas de conceitos que elas são incapazes de compreender, do tipo, você pode ter inúmeros tipos de sexualidade, gêneros são os mais diversos, existem dezenas de gêneros, você é um menino ou menina, você não precisa ser nada. Confundem elas durante um processo de formação da personalidade delas, justamente para, fazendo a confusão nesse período... Isso eu vou deixar para falar no final do vídeo, quando a gente for pros artigos. Torná-las especialmente frágeis e manipuláveis, e aí vai fazer uma cirurgia de troca de sexo, vai fazer uma cirurgia, vai fazer uma aplicação de hormônio, e outras coisas que estão acontecendo, por exemplo, como você está vendo aqui, em São Paulo, no Hospital das Clínicas, fazendo essas transições de gênero, né? Novamente, essas coisas... Faz tempo, hein? Cirurgia de reeducação de gênero, apesar de ter... A gente descobre, muitas pessoas não tinham informação, elas são muito antigas, e tem regras, e tem... O Conselho Federal de Medicina, ele já soltou resolução sobre isso, e a gente vai ler essa resolução depois, para ficar claro esse assunto. Acontecendo, e a imprensa pouco falando. Não deixa de ser até engraçado, eu vi gente já comentando, né, que essas cores da própria bandeira transgênero, que não é especificamente a bandeira LGBT, ela usa o rosinha, o azul claro, como uma referência a cores infantis, né? Eu não tô aqui querendo ser teórico de conspiração ou nada, mas... Não, imagina, não tô totalmente lúcido, totalmente dentro da realidade, relaxa, você não foi nada... conspiratória até agora. Tudo que envolve essa agenda trans não trata de trans adultos. Ela trata de crianças. E o tempo... Claro que trata de trans adultos, né? Que você só olha para um lado e você só olha pra conspiração, meu parceiro. É lógico, dentro dessa conspiração é só criança que é trans, né? Porque você tá dentro dessa conspiração, cara. Mas, meu Deus do céu, gente. YouTube, 2023, você tem acesso à informação. Você vai atrás... Às vezes, desculpa, tiltei. Perdão. O tema deles é voltado para crianças. E aí eu pego isso aqui, ó, que eu vou ler para vocês, que foi o tweet do... Simplesmente... Uma parada LGBTQIA+, lógico, que tem 1 milhão de pessoas, você pegou só a foto da criança e não viu todos os outros milhares de trans que estavam na parada. Do presidente norte-americano Joe Biden, de hoje. Ele, assim, uma tradução aqui, ele diz: sei que muitas pessoas na comunidade LGBT, blá blá blá, estão preocupadas e com medo de seu futuro e de sua segurança.
Quero enviar uma mensagem a toda a comunidade, especialmente as crianças transgênero. Você é amado, você é ouvido, você é entendido, você pertence. Tá? Veja Mas que o presidente qual que é o problema nessa mensagem? Vamos ver. dos Estados Unidos manda uma mensagem e ele endereça essa mensagem de forma especial a crianças transgênero. Ele não vai ligar isso à teoria da conspiração de que o John Biden é um pedófilo, né? Que tem essa teoria da conspiração baseado em não sei o que, né? Porque o que o Anon bate muito sobre essa teoria da conspiração, principalmente envolvendo democratas. Depois pesquisem o caso do Pizzagate. Foi um cara que invadiu uma pizzaria que supostamente fornecia crianças para democrata, e ele invadiu o porão dessa pizzaria armado e não tinha nada. E por muita sorte, pessoas não foram assassinadas nesse dia. Por muita sorte, isso não virou um tiroteio em massa como vira nos Estados Unidos. Não sei por qual milagre, mas ele invadiu uma pizzaria armado porque pessoas espalharam teoria da conspiração de que os democratas tinham uma rede de pedofilia em massa que envolvia pizzarias. Certo? E aí ele quer dizer que essa pessoa é suportada, tem um apoio, e essa mensagem está vindo dele. É como se ele dissesse para essa pessoa que já está sendo alvo, já está sendo bombardeada por uma propaganda que é feita majoritariamente por empresas norte-americanas. Olha, não importa que outras pessoas se oponham a essa decisão que você está tomando confusa aí, tá? O homem mais poderoso do mundo está ao seu lado. Você não precisa, às vezes, confiar naquelas pessoas que estão ao teu redor que discordam de você. Há uma estrutura de poder muito grande que está olhando por você e por suas decisões. Nenhuma. Vou deixar mais pra frente, porque... Vocês estão entendendo, Ricardo, que o Joe Biden está passando e o que essa agenda, que ela vem top-down, novamente, passa pelo governo americano, passa por imprensa, passa por academia, passa por grandes empresas. É o grande teatro das tesouras. É o grande as oligarquias. Os Illuminati, a grande agenda oligarca. Passa por grupos de mídia. A mensagem que isso está passando, né? É quase um apartamento entre os filhos dos seus... Eu tô com medo real de, tipo, a gente criar o nosso QAnon agora, sabe? Tipo, depois de... A onda já passou lá nos Estados Unidos e eu tô com medo real da gente criar agora o nosso QAnon. Por isso que eu tô gravando esse vídeo falando sobre isso, porque não tem relevância nenhuma, mas, sei lá, tentar falar sobre isso, porque eu acho que esse buraco é perigoso, certo? A gente já tem uma questão problemática, né, no Brasil com fake news. E o MBL é um canal que tem muita voz, consegue impulsionar certas pautas, e eu fico com medo real de a gente criar esse QAnon nosso, Tupiniquim, que já existe, né? Mas de fortalecer ele com esse pânico moral envolvendo pessoas trans e pedofilia. Pessoas trans que já são muito vilipendiadas, já são muito agredidas. Pais ali nessa questão específica, ou seja, a criança tem que ser bombardeada por isso, tá? Tem que ter eventos ali. Atenção, esse trecho pode ter sido tirado de contexto. Para assistir completo, veja no canal do MBL. LGBT. Não tô entendendo, eles estão avisando eles mesmo ou, tipo, isso aqui é um selo anti-react? Direct, falando, ó, se você vê isso aí no canal de alguém, vai ver a live completa. Dentro de sala de aula. Tem que ter questionamento de gênero dentro da sala de aula. Tem que ter pronome neutro dentro da sala de aula. Se o pai reclamar, o pai tem que apanhar. Os pais... Onde? Quando? Começaram a se rebelar nos Estados Unidos. Aonde? Aponta um lugar no Brasil que isso aconteceu. Um caso, um exemplo, por favor, eu peço, com toda humildade, um exemplo de onde isso aconteceu em uma escola brasileira. Já teve porradaria acontecendo em algumas cidades na Califórnia. Muçulmano... Mano, nunca Califórnia, todo respeito, mas dane-se a Califórnia, parceiro. A gente tá no Brasil, eu nunca vou pisar na Califórnia, você provavelmente não vai. A gente tá falando de Brasil. Veja só, muçulmanos começaram a se juntar com cristãos para enfrentar essa agenda que tá atingindo os filhos deles. Mas eu aqui vou ser um pouco negativo, eu não sei se as famílias vão resistir a isso por muito tempo. Porque na prática, o que tá vendo... O que está havendo realmente é uma pressão muito grande, numa aposta quase suicida por parte da esquerda norte-americana em impor
uma agenda que impor. vai destruir uma geração inteira. A geração que vem aí, que vai ser alvo disso, e você Pandemia, crise, falta de emprego, falta de perspectiva, crise energética, crise ambiental, crise política, fome, nada disso é o que vai impactar essa geração. É uso descontrolado de telas, uso descontrolado de pornografia. Você tem 10 exemplos que impactam essa geração nova. E com certeza é a agenda que o anon trans que vai destruir essa geração. Você que está assistindo eventualmente tem filhos ou tem irmãos mais novos, eu tenho uma sobrinha muito nova. Vocês devem estar se perguntando como é que será o futuro dessas pessoas que vão ser influenciadas por isso. E eu mesmo não sei o que dizer. Eu acho que é o seguinte, esse combate vai ter que ser feito e nós vamos ter que lutar. E aí, só para terminar o vídeo, eu lembro vocês. Eu lembro do vídeo lá do cara do MBL, né? Nós, MBL, somos forjados na guerra! Eles estão numa cruzada desde aquele momento, né? Então, os políticos e as lideranças que deveriam estar lutando contra isso. O Tarcísio de Freitas, veja, eu sempre achei natural que o governo do estado de São Paulo, por exemplo, continuasse financiando a parada LGBT, porque é um evento grande, assim como a Marcha para Jesus também é, a Fórmula 1 também é. Vamos lá, vou colocar em termos bastante abertos. Mas hoje usaram dinheiro público para financiar, vamos dizer assim, uma parada que trata especificamente da sexualização de crianças. Não trata especificamente sobre até perdi a palavra. Pô, mano, você tá de honestidade na cara dura. Parece que o tema da parada LGBT de 2023 foi transforme sua criança em criança trans. Pô, parceiro. E crianças participaram disso. Isso é cruzar uma linha. O governador do estado de São Paulo, ele tem que se pronunciar. Eu não acho que ele, enfim, ele pode ter sido, eu creio, levado a erro, mas ele tem que amanhã se pronunciar. Isso está errado, está cortado dinheiro na próxima. Porque continuar financiando isso é continuar financiando essa loucura. E em termos políticos também, a gente não pode negar, nós temos uma suposta bancada evangélica no Congresso Nacional, com dezenas e dezenas de deputados. Nossa, eles vão fazer alguma coisa? Vai ter projeto de lei? Vai, com certeza. Você acha que a bancada evangélica vai perder essa oportunidade de lacrar nas redes sociais? O cara fez até montagem com a camiseta esses dias aí, sobre esse mesmo assunto. E foi provado na internet que fizeram montagem só pra lacrar na internet. Ou eles vão continuar fazendo o que eles estão fazendo nesse exato instante, que é negociar com o governo Lula para pegar um ministério e para entregar a presidência da Câmara dos Deputados para o Marcos Pereira do Republicanos. Com o apoio do Lula, claro. Essa é a escolha. E isso demonstra porque o nosso caso aqui no Brasil é muito mais perigoso do que nos Estados Unidos. Esse é o meu recado. Beijos e abraços para todos vocês. Então, eu separei aqui, que eu acho importante, algumas coisas pra gente ler sobre esse assunto. Primeiro, questão histórica. A questão da transexualidade e essa questão das pessoas trans, ela é antiga, antes de mais tudo. É uma pesquisa e já tem tempos que a medicina fala sobre isso. Então, por exemplo, eu trouxe um artigo aqui que traz um panorama histórico. Esse artigo é o artigo, deixa eu pegar o título, Transsexualidade e o Movimento Transgênero na Perspectiva da Diáspora Queer, da Simone Ávila, discente de doutorado em disciplinar, lá da Federal de Santa Catarina, certo? E aqui, o assunto principal do artigo não é esse, mas ela faz um panorama histórico, ó. Consta na literatura médica que Harry Benjamin, na década de 40, foi o primeiro médico que estudou pessoas transexuais, mas ainda não havia uma terminologia para essa condição. O termo transexual teve origem em um artigo do sexólogo David Caldwell em 49. Em 53, Harry Benjamin, em uma perspectiva biológica, parte da ideia de que o sexo é composto de vários sexos: genético, gonádico, fenótipo, psicológico e o jurídico, entendendo que o sexo cromossomático seria o responsável pela determinação do sexo e do gênero. Abre aspas para o Benjamin lá em 53. O transexual se sente uma mulher e se sente atraído por outros homens. Isso faz dele um homossexual se o seu sexo for diagnosticado de acordo com seu corpo. No entanto, ele se autodiagnostica segundo o seu sexo psicológico feminino. Ele sente atração por um homem como heterossexual, ou seja, normal. Em 75, o psicanalista Robert Stoller, fundamentado na teoria psicanalítica, afirma que uma criança gostar de brinquedos
ou de se vestir com roupas de outro gênero seria indicativo de uma sexualidade anormal, sendo que a explicação para a transexualidade seria, no abre aspas, na relação da criança com a sua mãe, que ao invejar os homens e ter um desejo inconsciente de ser como eles, ficaria tão feliz com o nascimento do filho que transfere seu desejo para ele. Tanto Robert Stoller quanto Henry Benjamin definiram critérios para diagnosticado do que seria o verdadeiro transexual, e foi durante as décadas de 60 e 70 que os clínicos começaram a usar esse termo. Ou seja, é igual eu falei no outro vídeo lá do pastor, não é uma questão de criar. A ciência, a medicina, a biologia, ela não criou essas pessoas. Não foi falado para essas pessoas se sentirem assim. O que aconteceu foi médicos, psicólogos, psicanalistas, a gente tem 2 exemplos aqui, mas provavelmente tem muito mais. Eles começaram a se deparar com essas pessoas. Ó, tem um paciente aqui que tem tais sintomas, tais diagnósticos. Esse paciente, ele tá na cabeça com isso e já foi atrás de outras coisas, já fui atrás de outros diagnósticos, e ele acredita isso mesmo, isso falando na perspectiva da década de 50, de 40, né? Os caras começaram a ver e, pô, não é nenhuma questão de criação, vamos tentar vários tipos de tratamento, e essas pessoas simplesmente existem. E os cientistas, eles foram atrás de tentar entender que fenômeno biológico, que fenômeno psicológico tá por trás disso, entende? Então não é uma questão de criar, muitas vezes eles falam como se fosse uma agenda criada, como se estivesse transformando. Não, essas pessoas existem e elas nasceram assim. E a gente precisa entender essas pessoas, certo? Da sua perspectiva ou de outras perspectivas, você não pode simplesmente apagar essas pessoas, senão você vai estar sendo um reacionário, você vai estar sendo sim um transfóbico. Se a sua solução para trans é que eles não têm direito de se expor, de existir e de falar sobre isso, você tá querendo eliminar eles. Tá querendo eliminar o conhecimento que a gente tem dessas coisas. Em 73, John Money, Norman Fisk e Donald Lamb criaram o conceito de disforia de gênero, adotado para designar a transexualidade como distúrbio de gênero. Em 87, a transexualidade, chamada de transexualismo, foi incluído como doença no manual lá da OMS, né, para indivíduos. Em 94, esse diagnóstico trocou o termo transexualismo por desordem da identidade de gênero, que também pode ser encontrado no CID-10. E aí você tem uma série de um percalço histórico até chegar agora que esse transtorno não é mais diagnosticado como doença, certo? Assim como foi o homossexualismo, que foi essa nomenclatura foi deixado de ser usado e hoje a gente trata isso como transexualidade ou como disforia de gênero. Aqui, ó, disforia de gênero da Sociedade Brasileira de Pediatria. Sociedade Brasileira de Pediatria, um órgão organizacional, não tem nada a ver com Universidade Federal, porque eu sei que algumas pessoas podem falar, né? Igual o Renan falou da academia, mas eu tô falando aqui de. E essa pesquisa aqui, gente, eu fiz muito rápido. Em meia hora eu peguei essa série de artigos. Se você se debruçar e estudar mais sobre, você vai achar muita literatura sobre, certo? E você vai entender que não é uma agenda, não é uma ideologia, não é uma pregação, não é uma conversão. É um fenômeno da natureza humana. É um fenômeno da nossa vivência. Essas pessoas existem. Essas pessoas precisam existir. Essas pessoas precisam de ajuda para se entender. Essas pessoas têm o direito de fazer isso. E a gente sabe que essas pessoas nascem assim. Então, sim, nós temos crianças trans, mas não quer dizer que nós obrigamos elas a, nós, como eu falo, sociedade e grupo científico, a fazerem tratamento hormonal e tudo mais, a gente vai ver no próximo artigo que a gente vai ler, mas só para falar de disforia de gênero. As crianças, a Sociedade Brasileira de Pediatria, não é qualquer coisa. As crianças entre 6 e 9 meses são capazes de diferenciar quanto ao gênero, vozes e faces. Aos 12 meses, associam vozes masculinas e femininas a determinados objetos tidos como típicos de cada gênero. Embora mais nítido aos 2 anos, criança de 17 a 21 meses de vida tem a habilidade de se identificar como menino ou menina e apresentam brincadeiras relacionadas ao gênero.
A identidade de gênero tem início entre 2 e 3 anos de idade. Entre 6 e 7 anos de idade, a criança tem consciência de que seu gênero permanecerá o mesmo. Na maioria das pessoas, existe uma conformidade entre sexo biológico e identidade de gênero. Entretanto, em alguns indivíduos existe uma incongruência entre sexo biológico e identidade de gênero. O estresse sofrido e o desconforto causado por essa discrepância é chamado de disforia de gênero. Nos últimos anos, tem se observado um aumento de número de crianças e adolescentes que buscam avaliação médica devido à não conformidade de gênero. Os principais fatores responsáveis por essa tendência são maior acesso à informação por meio da internet, maior exposição de variantes de gênero na mídia e mais diálogos entre os pais e suas questões. Apesar dessa maior abertura em relação ao tema, crianças e adolescentes com variação de gênero ainda são alvos de bullying, rejeição, violência física ou verbal e ostracismo social. E aqui vai falar sobre a história que a gente já leu do John Murray e tudo mais. A identidade de gênero é uma categoria da identidade social e refere-se à auto-identificação de um indivíduo como mulher ou homem ou alguma categoria diferente do masculino ou feminino. Pessoas cuja identidade de gênero não corresponde aos sexos biológicos atribuídos ao nascimento são nomeadas como transgêneros ou transexuais. Então, Guia Prático de Atualização, Departamento Científico da Adolescência, Sociedade Brasileira de Pediatria. Agora, a gente tem aqui, ó, uma resolução do Conselho Federal de Medicina sobre a transição de gênero, sobre a readequação de gênero. Artigo 9º. Na atenção médica especializada ao transgênero, é vedado o início da hormonoterapia cruzada antes dos 16 anos de idade. Artigo 9º. Inciso 1. Crianças ou adolescentes transgêneros em estágio de desenvolvimento puberal devem ser acompanhadas por equipe multiprofissional e interdisciplinar, sem nenhuma intervenção hormonal ou cirúrgica. Então, há uma confusão, não sei se de propósito ou não, de falar que essas crianças estão sendo transformadas. Elas não estão sendo transformadas. Acontece. Por N motivos, essa criança vai para o atendimento psicológico ou psiquiátrico com a supervisão dos pais, porque os pais que os levam. Nenhuma criança marca psicólogo ou psiquiatra sozinho. E se está fazendo isso é porque os pais têm algum problema nessa família, algum problema familiar. Essa criança vai passar por um acompanhamento demorado e depois de laudado com disforia de gênero, depois de uma série de testes, depois de uma série de acompanhamentos, pode demorar alguns meses, pode demorar anos, depende, porque cada pessoa é uma pessoa. Essa pessoa acompanhado por uma equipe multiprofissional não vai ter nenhuma interferência cirúrgica ou hormonal antes dos 16 anos. Isso é uma resolução do Conselho Federal de Medicina. O Conselho Federal de Medicina veda qualquer tipo de mudança hormonal ou cirúrgica para crianças menores de 6 anos. Então, quando se fala que crianças trans existem, quer dizer, as crianças trans existem, a gente tem que olhar para elas, mas a gente também tem que entender que não é que os pais estão transformando elas em trans. Não é que a sociedade está transformando elas em trans. A gente tem que entender que muitas vezes a gente não acredita nisso, acha que isso é mentira, acha que isso é pressão. Essas pessoas não recebem o cuidado adequado, porque essa pessoa precisa de um cuidado adequado. Até mais em falsos questionamentos. Sim, uma criança pode ser confusa. Ela pode apresentar, um ser humano pode apresentar algum tipo de confusão. E é por isso que ela precisa ser atendida por uma equipe multiprofissional. E é por isso que antes dos 16 anos, e sem nenhuma permissão, e se não tiver permissão, não vai ter tratamento hormonal. Certo? Porque realmente pode chegar e falar, por NN motivos, essa criança não está sendo diagnosticada com disforia de gênero, então ela não vai ter acesso a hormônios, não vai ter acesso à cirurgia. Certo? E essa resolução ainda fala que medidas cirúrgicas
só após 18 anos de idade. Ou seja, uma pessoa não pode ter uma cirurgia de reeducação de gênero e nem tomar hormônios antes de 18 anos de idade. E aqui, ó, uma resolução de uma revista de psicologia falando sobre os critérios de avaliação. Você tem critérios de avaliação para diagnosticar. Ó, os diagnósticos continuarão sendo estruturados por fase de vida: infância, adolescência e adulto. Então, nas 3 fases de vida tem diagnóstico diferente. Dependendo da fase da vida, os critérios mudam. A infância terá indicadores diferentes dos apresentados para pessoas adolescentes e adultas. Entre os critérios para se diagnosticar uma criança como portadora de disforia de gênero, é necessário que se observe, de acordo com o DSM-5, desejo de pertencer a outro gênero, forte preferência por crossdressing, forte preferência por brincar com pares de outros gêneros. Já para adolescentes e adultos, alguns dos critérios são forte desejo de pertencer a outro gênero, forte desejo pelas características sexuais primárias e ou secundárias de outro gênero, forte convicção de ter os sentimentos e reações típicas do gênero. Então, pessoal, por que eu tô trazendo tudo isso? Por que eu fiz toda essa leitura? E por que esse vídeo tá gigantesco? Tem muita informação, e por medo, sinceramente, é medo. Esse tipo de pânico moral afaste as pessoas e aumente o preconceito que é mais ainda, certo? Não sou uma pessoa trans, não tenho vivência para falar sobre a vivência trans, por isso que eu recomendo que você vá para outros produtores de conteúdo, mas sinceramente eu tenho um pouquinho de leitura acadêmica sobre essa questão e tenho interesse, principalmente já vi muita coisa sobre genética, né, sobre possíveis causas genéticas para homossexualidade e para transexualidade, e eu acho que toda pessoa que tem acesso a essa informação tem um dos deveres é passar essa informação para frente, certo? A gente já tem conhecimento sobre isso, e a gente já não tem desculpa para tratar isso no campo do pânico moral. Eu entendo isso influenciar na moralidade das pessoas e as pessoas terem dilemas sobre isso. Faz parte. Principalmente pessoas religiosas, pessoas criadas em outro momento, e esse diálogo com essas pessoas é necessário. Mas é importante saber que no campo de informação, no campo científico de estudos, nós já temos muita literatura e muita informação para isso. Então, a gente tem que debater com as pessoas, tentar mostrar para elas que talvez a visão dela esteja um pouco ultrapassada, mas nada justifica esse pânico moral de que estão transformando as crianças trans, de que uma parada está transformando as pessoas, que está tendo lavagem cerebral. Não, isso não existe, não acontece. E essas coisas entram dentro de pânico moral e pseudociência, como cura gay, como outro tipo de coisa. A gente já tem plena noção de que essas características sexuais humanas não são passíveis de cura nem de reversão, porque não se tratam de doenças, se tratam de variabilidade na manifestação sexual humana, certo? Agora, nós como sociedade, nós temos que entender isso, entender que essas pessoas existem, essas pessoas têm direito de existir, e essas pessoas nasceram assim. Então, sim, existem crianças trans, mas não quer dizer que elas estão sendo transformadas, que está sendo feita uma lavagem cerebral e que elas estão mudando de sexo com 11 anos de idade, como nós mesmos lemos aqui. Tudo bem? Espero que o vídeo tenha sido de ajuda, espero que você tenha gostado. Se você gostou, não se esqueça do like, do comentário, do compartilhamento. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau.